Pois bem, o primeiro voto do julgamento contra o Bolsonaro, o voto do ministro Benedito Gonçalves, foi histórico. Leu ali centenas de páginas em 3 horas e meia e finalizou o seu voto dizendo que Bolsonaro tem que estar inelegível por 8 anos. Porém, esse não é o fim do calvário do Bolsonaro, não, né? Não, mesmo ele sendo condenado no TSE, ele se torna inelegível por 8 anos? Se torna, mas esse é o começo da desgraça do Bolsonaro, é o começo da queda dele. Lembremos, Bolsonaro ele dava muita risada quando as pessoas estavam morrendo durante a Covid, ele dava muita risada quando os opositores estavam sendo censurados, quando ele mandava a polícia na casa de opositores, como na casa do Felipe Neto, quando o filho dele mandou a Polícia Federal e a BIM investigar, aí ele dava risada, aí tava tudo bom pra ele, as pessoas morrendo e ele lá debochando. Agora que é a hora do calvário dele, ele faz o quê? Drama. Ele faz drama, o Marcos Duval tá para ser preso, também tá fazendo drama, e outros também fazem muito drama. Choram. Todo fascista, na hora de que a lei chega neles, aí nessa hora eles começam a chorar, a fazer drama, falar, não, desculpa, não era bem assim. Pois bem, o Bolsonaro ainda vai ter muito drama para fazer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Por quê? Porque o Benedito Gonçalves, depois do voto histórico dele, relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ele falou o seguinte: o meu voto e as provas aqui desse processo serão enviadas para o Tribunal de Contas da União, para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal para turbinar processos contra o Bolsonaro. Quem acompanha aqui o Plantão Brasil, mas quem acompanha aqui faz pelo menos 2 anos, deve lembrar que no dia que o Bolsonaro fez uma live contra as urnas eletrônicas, ele fez uma live lá, tava um coronel do exército com ele, live organizada pelo general Ramos, naquela época estava lá o general Heleno, eu falei o seguinte, olha, o Bolsonaro fez essa live, ele vai acabar sendo preso por isso em algum momento? Tá, só que não basta isso não, o Bolsonaro tem que pagar multas por isso. Por quê? Porque quando ele usa a estrutura da TV Brasil para transmitir esse tipo de coisa, ele tá usando dinheiro público para transmitir as mentiras dele. Pois bem, o Benedito Gonçalves foi na mesma linha de raciocínio do Thiago aqui. Ele falou, olha, o Bolsonaro ele usou a estrutura pública que ele tinha acesso como presidente da República para fazer ali um evento de campanha, um evento disseminando fake news contra as urnas eletrônicas. Logo, se ele usou dinheiro público para isso, para cometer um crime, ele não apenas tem que pagar pelo crime eleitoralmente, ele tem que pagar pelo crime penalmente e pagar a multa pelo crime. A multa quer dizer o seguinte: quanto de dinheiro público foi gasto para receber 40, 50, 60 representantes de outros países para fazer ali um palquinho, né, que o Bolsonaro subiu ali em cima, um palanquinho pequeno, para colocar aquilo tudo ali, transmitir pela TV Brasil. Quantos funcionários pararam de fazer o trabalho que estavam fazendo para organizar aquilo? Quanto dinheiro público foi utilizado nisso tudo aí? Quanto de dinheiro público foi desperdiçado ou deixou de ser usado da maneira correta para receber, para fazer depois, fazer coquetel para eles, dar comida para esse pessoal todo que não deveria estar lá. Então, isso tudo vai ser investigado pelo Tribunal de Contas da União e lembre-se, isso é só o começo, a multa é a parte pequena para o Bolsonaro. O que pega é o seguinte, assim que acabar a votação, o TSE vai mandar tudo para o STF e para a PGR. O atual Procurador-Geral da República, eu sei, você sabe, é o Augusto Aras, que é um capachão do Bolsonaro. Capacho, para quem não sabe, é aquele tapete que você limpa o seu pé. Então você pisou no cocô quando estava na rua, limpa o pé no capacho, limpa bem limpado, aí você entra em casa sem sujar o chão da sua casa. E o Augusto Aras é o capachão do Bolsonaro. O Bolsonaro faz um monte de um monte de cocô aí e limpa tudo no Augusto Aras. É isso que está acontecendo. Porém, uma parte aí muita gente está esquecendo. Eu vi até alguns comentaristas aí da grande mídia que esqueceram disso. No fim de agosto, Lula vai indicar o Procurador-Geral da República dele, o novo Procurador-Geral da República, que vai assumir em setembro. O Judiciário entra em recesso agora em julho. Então, na semana que vem já não teremos Judiciário. Então, julho, esquece aí nisso. Chega agosto, o Augusto Aras vai ficar meio de mãos atadas. Não vai dar para ele arquivar isso tão rapidamente. Ou mesmo se ele arquivar, chegou nele, ele já arquiva. Se bem que demora para chegar nele, viu? O trâmite legal demora. Vai estar muito fresquinho, mesmo se ele arquivar, vai estar muito fresquinho para o novo Procurador-Geral da República chegar e falar, não, vamos desarquivar isso aqui. Vamos desarquivar isso aqui porque estou vendo aqui provas de crimes.
Então a coisa vai ficar muito ruim para o Bolsonaro. Prepara você aí que a partir de setembro vai ter uma guinada, mas uma guinada muito grande, guinada de 180. 180 está indo nessa direção, vai para aquela. Por quê? Porque hoje você tem a Lindora Araújo, que é amiga íntima do Flávio Bolsonaro. Em 2019 teve encontros lá, a sós na casa do Flávio, antes dele comprar lá a mansão. Amiga do Jair Bolsonaro, mensagens do Tenente Coronel Cid do celular dele mostram que ela se encontrou secretamente com Jair Bolsonaro antes de emitir algumas decisões favoráveis a ele. Aliás, todas as decisões dela são favoráveis ao Bolsonaro, quase todas favoráveis ao bolsonarismo. Ela dificilmente dá uma decisão contra algum bolsonarista. Se tiver envolvido algum bolsonarista raiz, a decisão dela vai ser a favor dele ou dela. Pois bem, quando não tiver mais Lindora e nem Augusto Aras, a situação do Bolsonaro piora muito. Então prepara, porque aí não vai entrar só Bolsonaro. É Bolsonaro, é Carla Zambelli, é Gustavo Geyer, que agora cometeu crime de racismo. Ele falou que brasileiros e africanos têm o QI baixo e comparou com macacos. O Gustavo Geyer, o deputado, vai acabar caçado. Se não for caçado via Câmara, vai ser caçado via TSE. Não se preocupe. Pois bem, o que está acontecendo? Ou via STF condenando, já vira ficha suja, é caçado. Então a situação vai piorar para todo mundo. Aí o que acontece? O TSE vai agora finalizar o julgamento do Bolsonaro. Todo mundo, você já deve ter ouvido falar em outros vários canais, na TV e tudo mais, todo mundo estava esperando se algum ministro bolsonarista iria pedir vistas. O Cássio Nunes parou de atender ligações do Bolsonaro e de pessoas da cúpula do PL. Ele não atende mais ligações já faz algumas semanas. Então, todo mundo aí imagina que o Cássio Nunes não vai pedir vistas. Se ele vai votar a favor ou contra o Bolsonaro, não importa. O Bolsonaro não vai formar maioria para salvar o Bolsonaro. Mas ele votando contra, pior ainda, que o Bolsonaro perde a narrativa. Tá, o Raul Araújo. Raul Araújo é o ministro. Olha, essa foi a maior guinada que eu vi aí nos últimos anos, hein? Raul Araújo. Ele é um ministro que no ano passado ele proibiu qualquer tipo de manifestação política no Lollapalooza, aquele festival que a Pablo Vittar estava com uma toalha do Lula lá mostrando, tá. Aí ele censurou, censura prévia, falou não pode mais, isso sob multa de 50 mil. Aí vários artistas se rebelaram, todo mundo se rebelou. No dia seguinte ele tirou a decisão dele foi derrubada. Foi derrubada e ele tirou a decisão para não pegar mal, mas já tinha sido derrubada. Tá. Sabe o que o Raul Araújo falou? Ele falou que, na verdade, ele foi enganado pelo PL e pelo Valdemar da Costa Neto, partido do Bolsonaro, porque ele julgou, era um final de semana, e aí caiu o processo para ele não tinha visto direito, e ele foi enganado, porque na interpelação do PL, pedindo para que não tivesse, o partido do Bolsonaro que entrou com isso, pedindo para que não tivesse manifestações políticas do Lollapalooza, o PL insinuou, não falou com todas as letras, mas insinuou que era a direção do festival que estava incentivando as manifestações políticas. Eu falo, peraí. Então o senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor bonzão, quer dizer, não é um juiz qualquer. Tem juiz de primeira instância, já um erro desse seria uou. Não, ele é ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do STJ. Esse cara disse que foi enganado e proferiu uma decisão errada porque foi enganado. Esse é o tamanho da guinada do Raul Araújo para falar, não estou mais com o Bolsonaro, não estou mais. Ô, Bolsonaro, esquece, gente. Que Bolsonaro, gente. Aquilo foi engano meu, gente, foi engano. Eu tomei decisão pró-Bolsonaro porque eu fui enganado. Não teve nada disso, eu me enganaram, eu sou ingênuo. É para comemorar muito a nossa vitória. Eu lembro que eu falava, nossa vitória não será por acidente, nossa vitória vai ser plena. E tá sendo, viu? Falou.